Deus abençoe a todos no poderoso nome do Senhor Jesus. Eu leio 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, que diz a palavra de Deus: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Que Deus acrescente as suas ricas bênçãos à leitura de sua preciosa palavra. O fim de todas as coisas. Não é somente que estamos vivendo em mais um fim de ano, em mais um fim de mês, um fim de um dia, mas é o fim que está próximo, o fim de todas as coisas. Estamos realmente dentro dessa escritura, estamos vivenciando ela. Tudo que temos visto e ouvido está declarando que estamos no fim de todas as coisas. E você pode observar a hora que estamos vivendo, pois isso é intransferível, irrevogável. Está decretado pela palavra do Deus Todo-Poderoso que o fim de todas as coisas já está próximo. Até a própria brevidade da vida humana é revelada na palavra de Deus, no Salmo 90, verso 10, que a duração de nossa vida é de 70, e se alguns chegam, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é câncer e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O Salmo 39, verso 3 e 4 também disse Davi, que ele estava meditando, incendeu-se o coração dele, e acendeu-se um fogo, então falei com a minha língua. Olha o que Davi falou: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta o quanto sou frágil. Veja, a morte é para cada um o fim de todas as coisas nessa terra. Quando alguém parte, alguém deixou esta dimensão terrena, ali é o fim dos seus sonhos, é o fim dos seus objetivos, é o fim dos seus bens, do seu dinheiro, é o fim de todos os seus interesses. E precisamos ter a consciência de que cada passo que estamos dando, chegará uma hora que o último passo chegará também. Chegará ao seu final. E a despeito que aqui está se referindo esse texto, o fim de todas as coisas, também está falando da vinda de Jesus Cristo. E por falar em vinda de Jesus Cristo, podemos ver que não existe aquele interesse profundo por seu retorno. Parece que os crentes, as pessoas em geral, não estão associando sua vida com a vinda de Jesus Cristo. Essa geração apóstata perdeu a consciência, está com amnésia espiritual, diz o profeta de Deus. Perdeu o interesse e o desejo de ser arrebatado, por incrível que pareça. Uma geração que perdeu o interesse pelo arrebatamento. Essa geração foi afetada grandemente pelo sistema deste mundo, pelo sistema do anticristo, pela ciência tecnológica e tantas outras coisas mais que você vê na palavra de Deus. Mateus 24, Jesus falou que o amor de muitos se esfriaria por multiplicar a iniquidade. E nós temos consciência, sabemos que essa geração tem os seus dias contados também. Isso é irreversível. Assim como você sabe
Os dias da sua vida aqui na terra também estão contados. Haverá um último dia para você nessa terra. Deus, o onisciente, é que sabe todas essas coisas. Então estamos vivendo numa era muito terrível, numa era que não quer estar fazendo parte, não quer ter um pacto com Jesus Cristo. Você pode observar que o fato dessa era laodiceana colocar Jesus para fora das portas revela que querem viver independente dele, ou seja, que não precisam dele. O profeta de Deus, irmão Branham, diz que essa foi a coisa mais terrível, mais horrível que a igreja poderia fazer. Assim como os judeus fizeram em seus dias, rejeitaram o seu Messias, gritando: crucifica-o, crucifica-o. E Cristo foi crucificado, morreu fora da cidade. Assim essa geração é culpada pela segunda crucificação do Filho de Deus, pois estão crucificando a palavra viva de Deus, conforme Hebreus 6 fala. Estão crucificando o Filho de Deus, ou Hebreus 10, né, meus irmãos? Por isso estamos vivendo em um caos moral e espiritual. Com essa terrível cegueira espiritual, o mundo caminha para um fim. A expressão que Jesus falou, que essa era da igreja era rico, sou e não tenho falta de nada, isto revela um vazio dentro das pessoas. Sim, revela o vazio de Cristo que tem. Revela que estão vivendo nas esferas materialistas. Revela a ganância. É como uma epidemia, vai passando de um para o outro. Por isso que o mensageiro desta era disse pelo Espírito do Senhor: eu acuso essa geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. Em nenhuma outra era sucedeu isso. Oh, meus amados irmãos, vocês podem ver como se sentiram os seguidores de Jesus depois que Jesus foi crucificado. Veja a tristeza dos discípulos de Emaús. Veja os apóstolos desolados. Veja Maria Madalena. Irmãos, estamos bem diante novamente de um calvário. Os púlpitos se tornaram o calvário. E os credos, os dogmas, esses cismos se tornaram as lanças e os pregos que cravejaram o Filho de Deus. Estão cravejando a palavra viva de Deus. O profeta da mensagem, eis aqui quem é mais do que Salomão. No 33 ele diz: e quando Deus envia um dom espiritual ao seu povo, e aquele dom é rejeitado, então aquele povo vai para a escuridão. Vai para a escuridão de um caos. Todas as vezes, através das eras, quando Deus envia alguma coisa para o povo, um dom, e eles o desprezam, aquele povo é rejeitado por Deus, porque rejeitou a misericórdia de Deus. E ele prossegue dizendo: quando um profeta surge em cena, é hora em que Deus vai pronunciar sua palavra. As nações rejeitam aquilo, então o caos é estabelecido. Que coisa terrível! Rejeitar o dom de Deus, rejeitar o Espírito Santo, rejeitar a palavra prometida para a hora. Então não resta mais nada exceto o julgamento. Essa é uma era rejeitada. Jesus disse: vomitar-te-ei da minha boca. Uma geração religiosa vomitada em um caos. Uma geração final rumo a um juízo divino. É um estado geral. Caos é uma desordem. É o que nós estamos vendo. Quando a palavra é rejeitada, tudo vira uma desordem. E os homens terão que tomar algum sistema, inventar alguma doutrina, mecanizar alguma coisa. Olhe, a situação que estamos vivendo é uma desordem generalizada. São coisas deformadas, vidas deformadas, ensinamentos deformados.
confusão, transtorno. Você vê isso? Está por toda parte. É verdadeiramente torres de Babéis por todo lado. E por que chegou nesse ponto? Por rejeitar o que Deus enviou, por rejeitar a palavra prometida para a hora que se está vivendo, por rejeitar o Espírito Santo de Deus, por rejeitar o dom de Deus. Então estamos no fim de todas as coisas. O que mais podemos esperar dessa geração, igreja? Nunca houve um tempo de tanto ódio, vingança, violência. O amor do dinheiro está ocupando o coração do homem. E não percebemos que estamos em um caos, em uma desordem de toda a natureza. Líderes religiosos que promovem a segunda crucificação. Os Anás e os Caifás da era, que estão ocupando dia e noite os púlpitos. Impulsionam o povo a perseguir a verdade encarnada, a crucificar a palavra prometida para a hora. Irmão, que tempo estamos vivendo? Cenário de crucificação da palavra. Pode você imaginar o Calvário se repetindo? Você já parou para pensar sobre isso? Olha, é tempo de confrontar-se a si mesmo. É tempo de sobriedade, de seriedade, de estarmos pensativos. Isso era para causar uma impressão solene em nossa mente, para que sejamos guardados desses dias maus. De tudo que temos visto e ouvido era para nos impactar. Olha bem, irmãos, Deus dá sua palavra, Deus dá sua luz divina, Deus dá sua revelação, para sermos preservados desta era, deste Deus, desta era maligna, para que sejamos preservados deste mundanismo, desta Sodoma, dessas religiões sem o Espírito Santo, dessas doutrinas sem fundamento escriturístico, levando o povo a uma falsa segurança. Isso está em todo lugar. Há grupos que pregam que Jesus veio em 1963 em uma nuvem. Vamos ler Atos capítulo 1, verso 10 e 11. Estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para os céus vestir. Esse Jesus que vocês viram subir, é esse Jesus que virá. Ele virá em um corpo físico glorificado, aquele mesmo Jesus. Ei, olhe para a palavra, olhe para as escrituras. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, não o outro, esse mesmo, mas aquele que subiu. E o que recebemos em 1963, quando aquela nuvem se manifestou, quando os 7 anjos formaram a face do Cristo, não é o mesmo que subiu ainda ali, meus irmãos. Ali em 1963 foi manifestada aquela nuvem para o mensageiro, para que o mensageiro recebesse a revelação dos selos. A vinda de Cristo é após a abertura do 7º selo. E o 7º selo não foi revelado, pois a nuvem, aquela nuvem de 1963, veio antes da abertura dos selos. A nuvem manifestou-se antes dos selos. Agora, vamos ver a ordem correta. Atos capítulo 1, o versículo 10 e 11, com Atos capítulo 3, verso 20 e 21. Olhe a ordem das escrituras. Olhe a perfeição. Olha como o Espírito Santo não comete erro. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes os foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas,
das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio, o qual convém que o céu contenha. Quarto selo 210. A segunda vinda é o arrebatamento. Com a revelação dos selos, a cortina do tempo foi puxada e nós podemos ver com mais clareza do que antes. Isso também mostra que estamos no fim de todas as coisas. Aleluia! Você entendeu, meu irmão? Por que que o sétimo selo não foi revelado? Dizer que o sétimo selo foi revelado e aplicar para a nuvem de 1963 não encaixa-se com as Sagradas Escrituras. Primeiramente, a nuvem veio primeiro, formando a face de Cristo, para trazer a revelação para o profeta desta era de Malaquias 4, 5 e Apocalipse 10, 7, onde ele receberia, após aquela manifestação dos 7 anjos, os selos seriam dados. Mas depois que os selos forem revelados, então sim, virá a segunda vinda para o arrebatamento. Amados, é com amor e sinceridade no coração, não para atacar ou criticar a fé de alguém, mas para mostrar que já estamos no fim de todas as coisas, que seriam marcadas por uma era de confusão. E o próprio mensageiro disse que Jesus virá num tempo de grande confusão. Nunca houve tanta confusão como nos dias atuais. Confusão em todo o âmbito da sociedade, da religião. Confusão de toda natureza. É confusão dentro dos lares, das igrejas, das escolas, das repartições públicas. É confusão dentro do ser humano. Mas eu quero te dizer que há um escape. Há uma palavra viva vinda do trono de Deus para esta era. Há uma mensagem que restaura o teu coração de volta ao coração de Deus. Há uma mensagem que te leva a ter uma harmonia, uma fé de arrebatamento, que te leva a ter um relacionamento com o Senhor. Talvez você está me ouvindo nesta hora, neste momento. Eu quero te dizer que você precisa estar consciente de que está próximo o fim de todas as coisas. Que hora solene, vendo as profecias se cumprirem, ver como Deus está chamando os seus escolhidos, ver como Deus está selando na alma, com seu Santo Espírito, a semente predestinada. Veja como Deus está tirando dos sistemas organizados, sistemas denominacionais, ou até mesmo grupos independentes, ou piores que denominação. Deus está arrancando desses tipos de Babilônias, dessas Babéis de confusão. Deus está tirando dessa torre babilônica, porque torre forte é o nome do Senhor. É para ela que correrá o justo e estará em alto retiro. Esta é a nossa torre, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude nesse tempo do fim. Que você seja iluminado, revelado pelo Espírito Santo. E seja agradecido a Deus pela forma como Deus tem e está trabalhando na tua vida. Não são as angústias, as dificuldades, as depressões, tudo que você está enfrentando. O Pai Celestial que veio e contempla todas as coisas. Tudo isto está servindo por um propósito. Talvez você não perceba, mas o Espírito Santo está trabalhando contigo. Você pode ter um sentimento de que Deus está distante de você, mas eu quero te dizer, Ele está mais perto de você do que o próprio ar que tu respira. Ele está mais perto de você do que a corrente sanguínea que percorre as veias do teu corpo. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que anunciamos. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Te dê graça para prosseguir nessa jornada. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração.